Ezequiel capítulo 8, a partir do verso 1, vamos ver o que diz a palavra. Sucedeu, pois, no 6º ano do mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá, assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como a aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo. Era fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de um resplendor, como de cor de âmbar. Estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Versículo 5, e disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava a imagem de ciúmes à entrada. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verá ainda maiores abominações. Deixa aberto no capítulo 8, é o texto que nós vamos discorrer. Fecha apenas os olhos, vamos orar. Pai, eu te louvo por mais esse dia, por esse sábado, por esse culto, por essa reunião. Peço que tu nos fale pelo poder da sua palavra. Pai, somos carentes da sua glória. Somos carentes da sua misericórdia, do seu amor, do seu poder. Essa noite, manifesta essa graça abundante, gloriosa nesse lugar. Que o temor do Senhor recaia sobre esse lugar. Que tu nos dê a interpretação correta do texto, nos dê harmonia bíblica e teológica, nos alimente, nos sustente, nos livre da ira vindoura, nos prepare para a sua volta, Senhor, nos prepare para o seu juízo iminente. Fala-nos essa noite, Senhor. Abra os céus para a cidade franca, para esse templo, e derrama da sua presença, que as rédeas desse culto estejam nas suas mãos, que os poderes contrários, espíritos do diabo, sejam repreendidos e tirados desse lugar, para que a glória, a honra, o louvor e o domínio não sejam creditadas a nenhum homem, a nenhuma força, a não ser o teu Filho Jesus. É o que eu te peço. Amém e amém. O tempo do fim, a segunda volta de Jesus, o arrebatamento, a grande tribulação, o final dessa era terrena e o começo de uma nova etapa, sendo iniciada pela justiça e o juízo de Deus aplicados nessa terra, o milênio, trono do julgamento, novos céus e nova terra, seria precedida por um novo governo mundial. O anticristo governaria num só governo, com um plano único de governo, com uma moeda única. Então, essa notícia do Vaticano nos faz rever nossos conceitos, estar alerta aos acontecimentos mundiais, porque Jesus mesmo disse: ficai atento aos sinais, a figueira Israel, sinais na natureza, sinais na sociedade, sinais na igreja. E isso tudo nos leva a um estado de alerta. A igreja precisa acordar, precisa estar atenta, precisa estar em guarda, vigiando por os acontecimentos que marcarão a nossa geração. Possivelmente a nossa geração poderá contemplar um dos maiores eventos da história, a volta de Jesus, o arrebatamento, a segunda volta. Poderemos protagonizar tais cenas, seja vindo com ele, seja ficando aqui e vendo ele vir. Mas o fato é que estamos nesse tempo. É lógico que eu não vou ter nenhuma pretensão de definir datas, horários, dias específicos. Muitos caíram nesses erros ao longo das décadas, profetizando, ou supondo, ou deduzindo a volta exata de Jesus. Esses sinais, ao longo da história, sempre ocorreram. Mas a grande verdade é que a volta seria marcada pela intensidade desses sinais. Eles sempre ocorreram, mas próximo à vinda, eles iriam intensificar mais, eles seriam mais profundos, nos alertando assim.
Então estamos possivelmente perto, na era do tempo do fim, e eu creio nisso. Mas a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses que o fim, a volta de Jesus, o arrebatamento, dar-se-ia com acontecimentos que antecederiam os mesmos. O que seria? Essa notícia do Vaticano nos faz reportar ao governo mundial. Então ele diz, ninguém se engane, não será assim antes que se manifeste o homem do pecado, aquele que se levanta e que se opõe contra tudo que se chama Deus ou é de Deus e se parece com Deus. Fala da ascensão de um governo único e nós estamos assistindo aí esses rumores, a passos lentos ou a largos, não sei, mas isso está caminhando exatamente para o cumprimento profético. Quer o homem queira ou não, Satanás ou não, a profecia, a palavra de Deus vai se cumprir. Não se omitirá um jota, um tio da lei, sem que tudo se cumpra. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, as minhas palavras não passarão. Mas há um outro fator que eu quero abordar e usar, fazer um paralelo com Ezequiel capítulo 8, que o mesmo Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, dá outro sinal da segunda vinda de Jesus, do arrebatamento, dessa era que marcaria o tempo do fim. Ele diz, ninguém vos engane, não será assim antes que se manifeste a apostasia. A apostasia marcaria também o tempo do fim e logo após ou simultaneamente a ascensão do governo mundial. E é sobre essa apostasia que Paulo ali vai falar, que Paulo ali vai colocar como base e fundamento para o tempo do fim, ou como uma situação, um tempo, uma fase da igreja, que mostraria então que o fim também estaria próximo. A apostasia. O que é a apostasia? O abandono da fé, a rejeição dos princípios bíblicos, o esfriamento, afastar-se do alvo, isso é apostasia. Rebelião, desvio da fé, desvio dos princípios bíblicos. E isso tem acontecido de forma assustadora. Assustadora. Essa palavra profética, essa fase que a terra e a igreja, o povo de Deus, iria submeter, enfrentar a apostasia. Nós temos visto isso em larga escala, em passos largos acontecendo, as sã doutrinas sendo deixadas de lado, as escrituras sendo deixadas de lado, os princípios bíblicos e teológicos, fundamentados, extraídos apenas das escrituras, sendo deixados de lado. Igrejas tradicionais, igrejas centenárias, o cristianismo histórico sendo arruinado, sendo esquecido, abandonado, dando início a uma era e uma fase de aberrações, heresias, dando abertura para uma fase de escuridão, de trevas, como na Idade Média, antes do advento da Reforma, nós não havíamos visto. A apostasia. Temos visto o pecado na igreja, temos visto as ciências seculares tomando as rédeas do altar, temos visto nos ramos acadêmicos, filosofia, secularismo, evolucionismo, psicologia, entrando realmente nos alicerces bíblicos, eclesiásticos, teológicos, e sutilmente tomando o lugar da sã doutrina, levando a eclésia, levando a congregação, a cristandade, se apostatar, se esfriar, lenta, furtivamente, sorrateiramente, sem sequer que a maioria esteja percebendo que isso está ocorrendo. Mas isso é de fato um cumprimento que aquele que tem pesquisado, estudado, ou sido sensível à voz do Espírito Santo, tem se assombrado com o volume, com a intensidade que isso tem ocorrido dentro da igreja. Vejamos no capítulo 8, no versículo 1, o que a palavra do Senhor diz. Sucedeu, pois, no 6º ano do mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa,
e os anciãos de Judá sentados diante de mim, que ali a mão do Senhor caiu sobre mim. E olhei, e eis que uma semelhança com a aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo, era de fogo. E a parte C, como aspecto e resplendor, como cor de âmbar. Versículo 3, estendeu a forma de uma mão, me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e me levou o Espírito até Jerusalém. Até aí. O ministério de Ezequiel, para você ter uma ideia, está narrado esse capítulo. Esse texto é extraído do capítulo 8 de Ezequiel. Ele dá aproximadamente na pior era do Antigo Testamento. Nos 7 anos anteriores ao exílio, ao cativeiro babilônico, e 15 anos depois do cativeiro. Então ele pega a ruína, a queda, o declínio espiritual, moral e físico de Judá, de Jerusalém, até o massacre dos judeus, a deportação para a Babilônia e a destruição do templo pelos caldeus. E nesse tempo inicia seu ministério e ele então vai profetizar nesse dado momento sobre o juízo vindouro, iminente, sobre a nação de Israel. E ele ali, aproximadamente onde era a morada dele, perto do rio Quebar, ele está com alguns anciãos. Provavelmente ele está tendo uma reunião, ele está tendo uma assembleia. E de súbito ele é tomado numa visão pelo Senhor. Reunido com os anciãos, e o Senhor o leva em espírito até Jerusalém. A Bíblia diz que ele tem uma visão de um ser que está revestido de fogo. Os estudos comprovam que Deus se manifesta a ele vindo como fogo, provando ali que Deus já vem em forma de juízo sobre Israel. O fogo aqui é retratado pelo juízo. Não era coisa boa que estava vindo. Era o juízo de Deus que estava sendo anunciado a Israel. Era a ira de Deus que ia se manifestar sobre Judá e Jerusalém. Deus estava furioso. Algo estava acontecendo. Algo estava acontecendo nos céus. Deus estava ali manifestando através daquela visão o juízo e a ira dele sobre aquele povo. A Bíblia diz que quando aquele ser vem em forma de fogo, toma ele pelos cabelos. É uma cena, é uma descrição agressiva. É uma cena rude e hostil da parte de Deus com Ezequiel, tomando ele pelos cabelos. Isso mostra a gravidade do que Deus precisava mostrar a Ezequiel, a urgência que Deus tinha. Por isso toma ele pelos cabelos de forma agressiva, rápida, hostil, rude, para acordá-lo, para mostrar que é urgente o que ele precisa dizer, o que ele precisa falar, para dizer, para despertar Ezequiel que algo de grande envergadura está acontecendo, algo perigoso, algo seríssimo está ocorrendo, e ele não pode mais esperar, não pode mais tardar. A operação de Deus, a ação de Deus, a justiça de Deus não pode mais ser aplacada, ela vai dar início, e ele tem pressa em cumpri-la. Ele transporta Ezequiel para Jerusalém, para a entrada do templo, do santuário. De alguma forma Ezequiel percebe que Deus quer falar com ele a respeito de Judá, a respeito de Jerusalém, a respeito da capital da adoração, do santuário de Deus. A profecia está ligada ao santuário, está ligada à adoração, está ligada ao culto a Yahvé, está ligada à lei de Moisés. A visão, o capítulo 8, está falando da igreja, da cristandade, está falando do evangelho que estamos vivendo, está narrando os últimos dias, como seria o estado da igreja, como estaria a cristandade, como o evangelho estaria sendo pregado, vivido, publicado e manifestado. Deus quer abrir os olhos dos profetas, dos pregadores, da igreja, para o cenário atual da igreja. Deus quer revelar, quer tirar as escamas, quer nos dar sensibilidade do que está ocorrendo atualmente com o cristianismo e com o evangelho pregado.
Essa era a intenção. Quando Ezequiel foi tomado, ele não sabia para onde ele ia. Se aquela visão era mística, física, o que estava ocorrendo. Mas o certo é que ele se deparou com Jerusalém. Ele se deparou com o templo. E ele percebeu que Deus queria ali falar a respeito daquela situação. Estava ali, na porta da entrada do templo, uma imagem de ciúmes, que provoca ciúme no Senhor, que provoca a ira do Senhor. O que é essa imagem de ciúmes? A imagem do ciúme fala de competição. Tem uma outra pessoa na jogada. É um relacionamento duplo. A duplicidade de Israel. Foi colocado algo para dividir a glória com Yahvé. Essa imagem de ciúmes. A semelhança do tempo de hoje, as pessoas estão dividindo a glória de Deus. Estão dando outras opções de adoração. Está havendo uma competição com Yahvé. Ele está sendo substituído por outros deuses, crenças, por outras formas de adoração. Logo na entrada, se você notar, no início, pode-se dizer que Satanás está trabalhando para que a nova geração de conversos, no início da sua fé, já tenha que dividir entre Yahvé e um outro Deus parecido com ele. Logo no início, vai ser tão sutilmente bem feito, bem colocado, que muitas pessoas não diferenciarão o santo do profano, Baal de Jeová, Mamon do Senhor Jesus. Eles não diferenciarão. Foi ali que está sendo posta, sutilmente. E a imagem de ciúmes é para competir com Jeová. É para substituir o Deus Todo-Poderoso. É para substituir a lei de Moisés. É para substituir o santo, sacro evangelho de Cristo. Foi colocada na porta para competir. E eis que a glória de Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto. Quando ele vê essa imagem de ciúme, a glória de Deus, Deus está mostrando e dizendo: ali deveria ser meu santuário, ali deveria eu ser adorado, ali não deveria ser dividido com ninguém, é um lugar propício para eu estar. A igreja é um lugar de Cristo ser glorificado, não Mamon, não Dagon, não Baal. É peculiar o altar da presença de Deus e não do fogo estranho. Ele está mostrando aqui, ele está dando a entender, quem deve ser adorado na casa de Deus é Deus e não Baal. Quem deve ser cultuado no cristianismo é Cristo e não outra forma de adoração. É isso que ele está dizendo, claramente. E ele viu, é a casa dele, propício para a adoração dele. E terminando, Deus está mostrando a Ezequiel: Ezequiel, sabe por que você está vendo a porta, na entrada da porta, a estátua de ciúme, a minha glória? Porque eu estou mostrando que nesse lugar eu deveria ter exclusividade. Exclusividade. Você precisa entender que ele diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há outro Salvador. A minha glória não darei a outrem e nem o meu louvor às imagens de escultura. Ele viu. Mas a imagem estava dizendo, sabe o quê? Sabe o que é a imagem de ciúmes? Por que tem que ter um competidor com Yahvé? Por que tem a ver maneiras e métodos antibíblicos de adorar a Deus, entendendo assim falsos deuses? Porque a geração atual está dizendo, Deus não é suficiente. O evangelho não é suficiente. A morte vicária não é suficiente.
Então nós precisamos colocar um Deus paralelo, que atinja nossas expectativas, que Yahvé, que Jeová, que o Todo-Poderoso não está atendendo. É isso que as seitas, heresias dessa época, dessa geração, têm feito com Deus. Tem colocado postes ídolos e toda sorte de adoração pagã dentro da casa de Deus, substituindo, competindo ou dizendo que o Senhor Deus dos exércitos não é suficiente para a igreja. Só que presta atenção, o versículo 5: e disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E eu levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava a imagem de ciúmes. Preste atenção, veja só, no capítulo 4 estava a imagem, porém Ezequiel não havia visto. No versículo 5, Deus estava vendo que Ezequiel não tinha a visto. E diz para ele: levante os teus olhos para o norte, para que você contemple a imagem. Você não está vendo ela ainda. Ele está dizendo a Ezequiel: você não está percebendo o que está ocorrendo com a eclésia. Você não está percebendo, não está enxergando o estado que está a cristandade. O ídolo está lá, Dagon está lá, Satanás está lá, mas os meus ministros não estão identificando, não o estão enxergando, não estão percebendo que ele já foi estabelecido, ele já foi entronizado, e ele por enquanto está dividindo comigo. Vai chegar uma hora que só ele estará sendo adorado. Apesar disso ele não via. Então Deus diz a ele: filho do homem, levanta os teus olhos, seja sensível ao que está ocorrendo, busque uma revelação, abra os teus olhos espirituais, tenha discernimento, bom senso, coerência bíblica, teológica, exegética e hermenêutica para o que está acontecendo com o evangelho atual, para o que está acontecendo com as congregações atuais, para o que está acontecendo com a cristandade moderna. Esse crescimento, essa apostasia avassaladora não tem sido percebida por muitos cristãos, não tem sido notada por muitos líderes, não tem sido discernida por muitos campos teológicos, por muitas denominações ditas tradicionais. Tem de forma sutil, inteligente, em alguns casos até escabrosa, sendo estabelecida, manifestada tal apostasia. E o próprio Ezequiel não via, sem que Deus o inspirasse, sem que Deus o dirigisse. Levanta os olhos, agora vira para o norte, desce as coordenadas para Ezequiel, até que ele enxergasse a escultura, o ídolo. O que você quer dizer com isso? Significa que estamos vivendo tempos que você não tem ideia, o estágio da depravação e da corrupção que está ocorrendo entre os cristãos. Significa que o nível de abolicidade, de atrocidade, de depravação, de injustiça, de desonestidade, está chegando a níveis inimagináveis há um tempo atrás. E se Deus não abrir os nossos olhos, como abriu de Ezequiel, se Deus não colocar o seu temor no nosso coração, se Deus não nos fizer enxergar que o que está ocorrendo tem escala mundial e é perigosíssimo, a fase que a igreja mundial está atravessando, e principalmente a brasileira, da qual faço parte, que é de perigo, é gravíssimo, milhões estão correndo risco,
E não são riscos de terem a sua estima tocada, ou de perder suas bênçãos financeiras. O risco que está sendo corrido é da sua eternidade ser comprometida. A nossa oração tem que ser: Senhor, eleva meus olhos. Senhor, norteia meus olhos. Senhor, dá-me sensibilidade. Senhor, mostra-me o que está ocorrendo nos bastidores das congregações, nos bastidores acadêmicos teológicos. Mostra o que está acontecendo no campo missionário. Mostra o que está acontecendo no cenário político religioso, onde a igreja está andando abraçada. Se Ele não nos mostrar, milhões vão perecer, como Datã, Corá e Abirão. Milhões seguirão a doutrina de Balaão. Milhões serão cegos do seu engano. Milhões estarão achando que estão cultuando Jeová, mas estarão cultuando a Baal. Deus precisa despertar a igreja. Deus precisa abrir os olhos dos pastores, líderes, missionários, obreiros, profetas. Deus precisa trazer sobre nós, quer seja uma perseguição, quer seja o seu espírito, quer seja outras formas, mas abrir os nossos olhos para vermos os deuses que estão à nossa volta, para vermos o que está nos inundando até o pescoço: engano, heresia, apostasia, mentira, distorção bíblica. A parte B do 5, capítulo 8, versículo 5. E levantei os olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar estava a imagem de ciúmes, a entrada. O que a Bíblia fala? A imagem de ciúmes. Presta atenção. Ele leva Ezequiel até a entrada da porta do altar. Essa porta ficava em frente ao altar. E essa imagem estava colocada ao lado, próximo à porta que levava até o altar. E a Bíblia diz que ele teria que olhar da banda do norte. Era posicionada no norte que a estátua está. Por que ele fala norte? Porque seria um deus do norte. Essa estátua faz alusão a dois deuses. Ou Asera ou Baal. Baal era comumente chamado Deus do Norte. Provavelmente era um ídolo, uma imagem de Baal que estava sendo colocado na entrada do templo. Era isso que foi colocado, foi isso que Ezequiel viu. E o que isso mostra? Apesar de Jerusalém ser a capital da adoração, apesar do templo ser o lugar da presença de Deus, apesar da arca ser o lugar onde ela se manifestava, não era Jeová que estava sendo adorado, era Baal. Apesar da igreja ser ambiente de culto exclusivo a Deus, apesar dos templos cristãos terem sido feitos, inaugurados para louvarem o Espírito Santo, apesar de haver os sacramentos da igreja, batismo, santa ceia, apesar da literatura cristã ser exposta na congregação, não é Jeová que está sendo adorado, é Baal. É Baal que está fazendo as apresentações. É Baal que está recebendo os novos conversos.
É Baal que está instigando as pessoas a entrarem na nova fé e nos novos modismos. É Baal. Baal. E versículo 6, versículo 6. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do seu santuário? Agora, depois que Ezequiel vê, Ezequiel não tinha visto, ele vê a estátua, vê outras coisas, ele percebe. Deus vem a ele e diz assim: Ezequiel, vês tu, percebes, entendestes, as escamas agora estão caindo, Ezequiel, agora você está compreendendo o motivo do meu furor, da minha ira ser despejada, de eu não ter destituído a doutrina do inferno. Agora você está vendo, Ezequiel, percebes o que eu havia dito, falado, profetizado, escrito há anos atrás. Agora seus olhos veem o cumprimento. Você vê o estado que se encontra o sacerdócio, você vê o estado que se encontra a disciplina eclesiástica, o estado que se encontra os ramos bíblicos. Você vê agora o estado moral, social, espiritual do meu povo. Vês tu, percebes, notas o que? As grandes abominações, grandes, ele está dizendo, relevantes, Ezequiel. Ezequiel, não se conforme com o que você está vendo, não faz parte do modernismo, não faz parte do avanço e do progresso social, científico, é pecado, é reprovado, é antibíblico. E ele está dizendo para nós: vocês veem, é grande o que está acontecendo, é sério o que está acontecendo, é grave o que está acontecendo. Não se conformem, não aceitem, não vejam isso como algo normal, não engulam. É grande, é sério, é grave, Ezequiel. O que fazia parte dessas grandes abominações? Notem, na entrada do templo estava Baal. Quais são essas grandes abominações que Deus estava se referindo? Quais são algumas delas? Baal na porta do templo. Baal também era considerado, chamado, conhecido como Deus da fertilidade. Fertilidade. Fertilidade nos campos, na agricultura, Deus das chuvas. Fertilidade faz as lavouras aumentarem. Há muita abundância, muita produção de alimento. Muita produção que vem da fertilidade compreende lucro. Lucro na porta do templo. Jesus expulsando os cambistas da porta do templo. Uma das coisas que Deus abomina é a teologia da prosperidade. Uma das coisas que está sendo feito é o comércio à porta do templo. Vê, Ezequiel, isso é abominável para mim. Eu abomino o comércio envolvendo o meu santo evangelho. O comércio das almas, o comércio da fé são grandes, relevantes, sérias abominações. Se tem uma peste que tem assolado a cristandade, é a teologia da prosperidade. É o enriquecimento cristão mediante a fé. Eu não vou entrar de forma doutrinária e bíblica e teológica como eu poderia refutar a pobre, miserável, antibíblica teologia da prosperidade.
porque não há referência neotestamentária para ela. Todos os textos para fundamentar essa teologia são do Antigo Testamento, do Antigo Concerto, e aí promessas que especificavam-se somente a Israel. No Novo Concerto, na doutrina da igreja primitiva, nas cartas de Paulo, você não encontra isso. Mas é uma coisa que infelizmente foi disseminada algumas décadas atrás. E o mundo inteiro é escravo, está seduzido pela teologia da prosperidade. Ela tem regido o movimento neopentecostal, até pentecostal, em muitos ramos tradicionais atuais. A teologia da prosperidade tem sido o carro-chefe das igrejas. Tem sido o alvo de campanhas, tem sido a coluna, a espinha dorsal da igreja. É óbvio que eu não estou generalizando, é óbvio que não são todas as igrejas, é óbvio que não são todos os cristãos. Eu sei que tem gente honesta, fiel, idônea, eu sei que tem joelhos que não se dobram a Baal, eu sei que tem igrejas sãs, mas não é a maioria. Dentre tantas coisas que eu poderia falar da teologia da prosperidade, da distorção bíblica e teológica que ela proporciona para ser fundada, eu posso dizer que a teologia da prosperidade ela é um veneno, porque ela destrói a fé, ela esfria o cristão, ela tira a glória de Deus e tantas outras coisas. Mas a teologia da prosperidade, ela não é um acaso. A teologia da prosperidade não veio sem querer. Ela é um plano muito bem elaborado há anos, para cumprir exatamente o tempo do fim. O que a teologia da prosperidade propõe? Paz, felicidade, igualdade social e econômica, unidade. São todas as características do governo mundial. Instabilidade econômica, financeira, felicidade, igualdade social. A teologia da prosperidade é uma ferramenta usada por Satanás para promover o governo do anticristo. Porque quando toda essa geração que busca sucesso profissional, felicidade, completude, satisfação financeira, virá o Deus deles, o rei deles, e lhes dará exatamente o que eles querem, a marca da besta. Ele vai dar o que o povo quer. Romanos 1 diz que a depravação do homem chega a tamanho grau que Deus os entrega às paixões para fazer como querem. Vocês querem? Então se explodam. Vocês querem? Se esbaldem no pecado. Tomem o que vocês querem até se saturarem, até terem overdose. A palavra diz em 2 Timóteo 4:1 que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. 2 Timóteo 4:1 diz que tendo comichão no ouvido, está falando da cristandade, não é para líder agora não, é para cristã, para o povo. Tendo comichão no ouvido, não aceitarão as sãs doutrinas de Cristo, e amontoarão para si doutores segundo as suas concupiscências. Eu quero o líder que me dê o que eu quero. Eu quero o estilo de evangelho, eu quero a pregação do evangelho, o modelo eclesiástico, o modelo pastoral, que dê o que a minha carne deseja. Então esses homens só estão de pé, esses adventos neopentecostais, essa teologia de libertação, de autoajuda, satisfação pessoal e prosperidade, só está no ápice porque há campo para ela. Há milhões que amontoam esses doutores porque querem ouvir exatamente o que eles pregam e querem receber exatamente o que eles oferecem. Então isso vai culminar no ápice quando o anticristo entrar no poder, dando a todos o que eles querem, satisfazendo a concupiscência da carne, o desejo da carne. Esse é o maior perigo da teologia da prosperidade. Quando o anticristo se ascender no poder,
não vai haver nenhuma oposição quanto ao seu governo. Afinal de contas, todos estarão esperando esse tipo de Messias, que dê tudo o que a carne deseja. Era isso. Os cambistas na porta do templo. Comércio na igreja. Merchandise, mídia, marketing, lavagem de dinheiro, corrupção, política, engano, extorsão, toda sorte de coisas ilícitas envolvendo dinheiro fariam parte do último tempo de parte da igreja. É o que temos visto. Continuando no versículo 6, na última frase. Mas verás ainda maiores abominações do que essas. Palavra de Deus, palavra profética. À medida que o tempo for passar, a pecaminosidade do homem chegará a um estado deplorável. À medida que o tempo passar, as abominações ganharão mais terreno, mais corpo, mais consistência. A boca do Senhor é o que o disse. Assustaste com isso, Ezequiel? Arrepiaste com isto? Escandalizastes tu? Pois espere, porque coisas piores virão. A mesma coisa Deus está dizendo a nós. Não se assustem. É mistério que tudo isso aconteça. Porém ainda não é o fim. O que eu entendo aqui quando Deus disse a ele? Piores coisas verás. Pode entender duas coisas. Nós que estamos tendo acesso a essas coisas, igual esse irmão de azul que está aqui. Ele visitou a igreja do Rick Warren. Um cara que orou para o Barack Obama, que escreveu o livro Igreja com Propósito. Ele se assustou com a abolicidade, se assustou com a abominação da estrutura bíblica espiritual da igreja. Porque Deus revelou a ele o que ele não tinha visto. Deus está mostrando a você o que você ainda não viu, tendo acesso a conhecimento, a vídeos, a situações, está sendo exposto à abominação no meio cristão. Só que ele ainda diz, coisas piores poderão vir, de duas maneiras. Primeira, ou ele vai nos mostrar coisas piores que nós não sabemos a ponta do iceberg. Vai nos levar, alguns homens, alguns profetas, alguns ministros, algumas igrejas contemplarão, chegará aos seus ouvidos, eles verão abominações maiores, terão conhecimento de fatos escandalizadores, terão conhecimento, será revelado a alguns o pecado, a corrupção, o engano e a mentira e as heresias que estão infiltradas no meio cristão. Isso pode ser uma das coisas que compreende, coisas maiores verá. Ou ele está dizendo, eles estão no nível de pecaminosidade, eles ainda não têm coragem de dar a irmã cristã selinho na outra irmã, eles ainda está contida a pecaminosidade, mas eles ainda entrarão no estado de maior depravação. Vai haver escândalos envolvendo cristãos mais abomináveis ainda. É o que ele está dizendo. É a palavra do Senhor. Os dias que antecederiam a vinda de Jesus seriam semelhantes aos dias de Ló. Sodomia, aberração. Não adianta eu pregar uma palavra enfeitada com perfume de jasmim. É o juízo e a ira de Deus sendo despejada nesse século.
E ele está dizendo, não, 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 não. Apóstolos, discípulos, por que vocês estão assustados? Isso é só o princípio das dores. Ezequiel não, calma, verás coisas piores. Ou a informação que nos chegará nos fará ver coisas piores, ou eles protagonizarão cenas mais escandalosas. Continuando, versículo agora 7. E levou-me à porta do átrio. Então olhei, e eis que havia um buraco na parede. O que acontece? Deus está levando cada vez mais Ezequiel para dentro do templo. Ele está na parte externa, na superfície, e ele vai entrando. E cada setor, cada área do templo, ele vai tendo uma revelação, uma visão, vai sendo descoberto, descortinado a ele o que ali se encontra, o que ali está. Agora ele leva Ezequiel ao segundo pátio, entrando mais adiante do templo. Ele está aprofundando a visão do profeta. Ele está mostrando o que está, o que ainda está escondido de forma mais profunda, que não foi revelada. Então, da mesma forma, com o passar do tempo, dos dias, o nosso estudo bíblico, a nossa oração, a misericórdia e a graça de Deus despejada sobre nós, vai abrindo nossos horizontes, vai nos mostrando a profundidade do que está ocorrendo, vai mostrando para nós a oscilação no mundo espiritual e o que está ocorrendo por detrás de tudo que os nossos olhos veem. Então ele aprofunda. E depois no versículo 7, então ele diz que vê um buraco na parede. Versículo 8 diz, e disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Vamos entender esse versículo. O que ele está querendo dizer? Ele leva para uma outra sala e Ezequiel se depara com um buraco na parede, vestígio de alguma coisa, mas porém ele só enxerga o vestígio. E Deus diz: cava esse buraco, tira a casca, tira o grafiato. Quando ele abre o buraco, ele vê uma outra porta. Quando ele abre essa porta, ele vai ver as novas abominações. O que eu aprendo aqui? Muitas vezes, nós temos ideia do que está ocorrendo. E muitas vezes nós não temos. Quando Ezequiel vê, ele só consegue ver um vestígio, um buraco. Nós sabemos que está errado. Nós sabemos que está corrupto. Nós temos uma certa noção de certo e errado de forma cristã. E nós temos visto vídeos, filmes, documentários a respeito de alguns escândalos. E nós não concordamos. E nós julgamos aquilo errado. Aquilo são os vestígios do que é errado. Porém é só o buraco. É só um indício do que está acontecendo. É a ponta do iceberg. Até que tudo que chega a nós é tolerável. É até pelo nosso ralo conhecimento bíblico. Porém Deus diz: Ezequiel, peraí, não é só isso que você está vendo, não. Não é só isso que a mídia interesseira mostra. Não é só isso que vem aos seus ouvidos, não. Não é só isso que a igreja dormente, preocupada com o seu bem-estar, insensível à minha voz, consegue ver, não. Não é só isso que os cristãos carnais, porque só os carnais conseguem enxergar talvez o buraco. Não é só isso que está lá, não, que eles só conseguem ver.
Aí Deus diz para ele: o buraco é um indício, uma pista. Porém nós não sabemos, não temos ideia. Você está achando que é só teologia da prosperidade? Que é só um movimento gospel musical que está distorcido, um ou outro grupo e uma outra música? Que é só o fato de ter algum tipo de fornicação ou adultério na igreja, e isso é o escândalo? Não, Ezequiel, não é. Cava, Ezequiel. Por que cavar, Senhor? Porque aquele indício está escondendo algo pior. Porque isso que está sendo anunciado e mostrado é uma falsa ideia do que nós ainda temos. Porque está muito bem maquiado, camuflada a corrupção que está por detrás dessa camada ainda. Não é o que está acontecendo, não é só o que você tem acesso. Então ele diz: cava porque está encoberto. Está encoberto. Como que está encoberto? Tem bicho por dentro, tem profanação, lavagem de dinheiro, política, tem morte, assassinato por trás, mas tem uma camada de falso moralismo cobrindo, tem uma camada de falsa ajuda social, tem uma camada de falsa ajuda à causa familiar. Pregadores, ministros, causas que estão aí à frente de obras sociais, que estão tentando combater leis que estão no Senado, que estão tentando trabalhar pelos viciados e os drogados, combatendo, pleiteando causas em favor da família, pregando moralismo, mostrando cara de bons, transfigurando-se em ministros de luz, mas estão escondendo por dentro a lavagem de dinheiro, a corrupção, o adultério, o divórcio, a fornicação, o uso de entorpecentes. E é isso que Deus está dizendo: abre, Ezequiel, tira essa casca. Tira, porque eles são podres, eles são vis, mas deixaram um buraco, e você pode ver que eles não podem esconder o rabo por muito tempo. E quando você tira a casca, você vê, isso não é o Evangelho, isso não é o cristianismo bíblico, isso não é o Espírito Santo. Isso não é o novo nascimento. Isso não é a fé salvífica. Isso não é a justificação e a santificação pregada pelo apóstolo Paulo. Aí ele diz assim: cava. Está encoberto. Depois ele diz assim: cava, ele cavou. Agora entra. Se aprofunda, Ezequiel. Estuda, Ezequiel. Destrinche, Ezequiel. Se aprofunde nisso. Acorde, Ezequiel. Saia da ignorância, Ezequiel. Pesquise, estude, aprofunde. Quando ele abre, Deus diz: entre. Entre, você não saberá se não se aprofundar. Você não crerá nas minhas palavras só por elas, se os seus olhos mesmos não verem, se você mesmo não ir nas escrituras e ver que toda essa doutrina atual, a maioria está errada, que esse estilo de cristandade está errado, que esse evangelho que é pregado é falso. Você não só precisa cavar, tem que entrar, tem que se aprimorar, tem que conhecer, tem que pesquisar, se aprofundar, até você chegar na conclusão que Ezequiel e o Senhor das Escrituras estão certos. Ele diz então: entra e vê. Sabe o que está dizendo? Cava,
Livre-se dessa maquiagem moralista. Entre, se aprofunde, pesquise, ore, jejue, busque a Deus, busque nas Escrituras. E quando você entrar, verás. Então você saberá e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se não sairmos da ignorância, vamos continuar ungindo a água que nós bebemos, ungindo os tijolos da casa, ungindo as crianças de dia e de noite. Continuaremos fazendo atos proféticos, dando voltas em volta da casa, as muralhas de Jericó. Continuaremos em heresias. Continuaremos cultuando sal, rosa, pão, água. Continuaremos a achar que a vontade de Deus sermos ricos, que a vontade de Deus ninguém ficar doente, que a vontade de Deus felicidade plena e absoluta na terra. Se não buscarmos conhecimento, não vamos ver maldade em nada. Vamos pregar sempre o Jesus te ama, o Deus amoroso, e é amoroso e ama sim, mas não só é amoroso e não só ama, também odeia, também se ira, também pune, também manda ao inferno. Se nós não nos aprofundarmos, sabe o que vai acontecer? Orai para que aquele dia não vos pegue de improviso. Vigiai, porque não sabeis a hora que virá o vosso Senhor. Se não aprofundarmos, seremos pegos, porque um dirá ali paz, outro dirá ali paz, o Messias tarda, ele não vem, Deus está conosco, e repentina destruição e a espada morrerão esses tais. É o que a palavra do Senhor diz. Ele viu. O que ele viu? Ele cavou, entrou, ele cavou, entrou e viu. O que ele viu? Versículo 10. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis, e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede, em todo o redor. O que ele vê? Quando ele cava, ele entra dentro do templo. E ele vê nas paredes várias figuras de animais, de répteis. Animais que eram considerados impuros, segundo a lei de Moisés. Serpentes, aves de rapina, lagartos, todos imundos. E alguns ídolos ao redor. Ezequiel tinha visto que também estava o altar de Yahvé. Estava havendo sincretismo. Toda a idolatria internacional estava estabelecida em Jerusalém. Estava no templo. Todas as abominações estavam na parede. Imagens que Deus abominava. Animais impuros representando a impureza dentro do altar. Os ídolos, a idolatria. E o altar a Jeová mostrando o sincretismo. O ecumenismo, toda adoração, todos os deuses sendo aceitos naquele lugar. E sabe qual que é o pior de todos? Se não bastasse citar todos os deuses, eles ainda tinham que ficar do lado do trono do Senhor Jesus, do Senhor dos Exércitos, de Yahvé. E essa é a maior blasfêmia, dividir a glória dele com as imagens de escultura, com os outros deuses. Então o Filho do Homem, quando vê Ezequiel entra, ele se dá conta das orgias que estavam dentro do templo, daqueles répteis tatuados na parede, simbolizando a impureza.
esses ídolos. Então está havendo um sincretismo. Não havia diferenciação mais de deuses, religiões e seitas. O que está acontecendo hoje, igreja? Ele viu toda a sorte de adoração e de idolatria. O que a igreja está fazendo. Ela está caminhando a passos largos para o ecumenismo. Ela está dando as mãos com o catolicismo. Ela está dando as mãos com o sabatismo. Ela está dando a mão aceitando toda sorte de adoração. Deuses estranhos estão sendo cultuados no santuário. Poderia trocar um réptil por Freud, outro réptil por Lacan, outro por Buda, por Confúcio. Poderia trocar os ídolos não só por Maria, Maomé, isso nós não fazemos, somos crentes. Mas nós trocamos pelo secularismo, pela psicologia, a autoajuda, as ciências sociais. Toda sorte de elemento estranho, toda sorte de adoração mista, esse sincretismo religioso, misturado tudo a isso, o culto de adoração ao Senhor Jesus. A honra e a glória é dele. O que esse ecumenismo está trazendo? O que Ezequiel contemplou? Igrejas homossexuais sendo abertas, pastores homossexuais, pastoras lésbicas, abrindo e dirigindo igrejas. São as abominações que Ezequiel viu, que tem adeptos, que não vê isso como falha, nem como erro, nem como pecado, que ainda intentam no coração que tem a aprovação de Deus. O que Ezequiel viu, o culto ao dinheiro, o culto a mamon, o culto à prosperidade, o culto à riqueza. Precisamos abrir os olhos e voltar para a rocha, voltar para a Escritura, voltar para a palavra. Apenas a palavra e a direção do Santo Espírito são suficientes. Versículo 11. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé, diante das pinturas. Cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Ezequiel se depara com aquelas abominações. Você imagina o estado que Ezequiel estava, estarrecedor, vendo as imagens de répteis, os ídolos, dentro do lugar mais santo do templo. E de repente ele nota que há ali 70 homens, anciãos, queimando incenso para aquelas figuras ao redor da parede, para aquelas imagens. 70 anciãos. Queimar incenso significa adorar. Os 70 anciãos significa a liderança do povo, o sacerdócio, a liderança da igreja. É em boa parte responsável por essa apostasia, por esse esfriamento. Eles próprios estão cultuando esses deuses, estão adorando, queimando incenso, se dobrando, se curvando a esses deuses. Já se curvaram a Mamon, já se curvaram a Baal, já se curvaram a Dagon, só falta se curvarem ao anticristo. E a forma de queimar incenso é a forma mais sublime, espiritual, correta, de adorar um Deus. Veja só, queimando incenso, servindo, obedecendo, submetendo, toda essa luxúria, todo esse inferno. E a Bíblia diz que entre os anciãos estavam Jazanias,
filho de Safã. Quem era Safã? Era de uma linhagem fiel a Yahvé. Safã era de uma linhagem que servia e cultuava a Deus segundo a lei. Porém, o seu descendente, que se chama Jazanias, havia se apostatado e estava cultuando esses ídolos. Dentre os anciãos, o que eu aprendo? As nossas lideranças, algumas décadas atrás, vieram de linhagens bíblicas, reformadas, proféticas. Eram homens poderosos, bíblicos, sérios. Mas dado um tempo começaram a se esfriar, se apostatar, deixando o culto ao Senhor, seguindo após outros deuses. É o que eu chamo síndrome do rei Uzias. Pessoas que começaram na fé, na piedade, na santidade, na oração, no jejum. Mas a Bíblia diz que Deus foi com o rei Uzias e o livrou dos inimigos, e o fortaleceu. Ele fortificou torres, o seu exército cresceu e se engrandeceu, e Deus era com Uzias. Porém o seu coração se exaltou, e ele queimou incenso no lugar do sacerdote. Deus o feriu de lepra. É o que ocorreu hoje na nossa nação. Homens que começaram na fé, homens que começaram na palavra, mas criaram impérios megalomaníacos, criaram impérios faraônicos e se exaltaram seus corações, e hoje estão lá dentro do templo, servindo a Baal, a Dagom e a Tamuz, queimando incenso a eles. Homens que já vieram de uma linhagem fiel a Jeová. Homens, e a Bíblia diz que eles estavam em pé diante das pinturas, cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem. Meu Deus do céu! Você pode ver a cena de Ezequiel, vendo eles queimar incenso, e a espessa nuvem subindo. Homens hipnotizados, obstinados, perdidos, cegos, por uma espessa nuvem de adoração idólatra. Homens que andaram com o Senhor, gente que defendeu as sãs escrituras. Eu creio que muitos nem começaram na fé, eu creio que muitos nem foram levantados por Deus, muitos são hereges desde o início, mas muitos homens fiéis a Deus, hoje estão hipnotizados, obstinados, por uma espessa nuvem de adoração idólatra. Versículo 12, então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, e dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. A palavra do Senhor diz que eles estavam fazendo em trevas, aquilo não estava sendo revelado à massa, aquilo estava sendo oculto, só Ezequiel teve acesso às suas recâmaras e viu as abominações que eles faziam. Deus está querendo nos dizer que há coisas ocultas que não temos conhecimento, que estão sendo feitas, negócios sujos sendo fechados, lavagem de dinheiro, adultério, divórcios, motéis, bebedeiras, corrupção das piores, envolvendo o sacerdócio. Vê o que eles fazem em trevas, encoberto. Não temos ideia o que está sendo feito por baixo dos panos e nos bastidores da igreja. Não temos ideia. Não temos ideia. E eles ainda dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou seu povo. Sabe o que ele vê? Sabe o que eles estão dizendo? Faz tanto tempo que estamos nessa corrupção, nada ocorre. Olha os grandes bispos e pastores, olha os mega
cristãos. Vê quanto tempo eles se corrompem, mentem, pregam heresias. Não aconteceu nada com eles. Não há nada, eles estão bem ricos, felizes, prosperando com seus canais de TV, com seus iates, com seus jatos. Então, depois de passado um tempo onde o temor sai, dá lugar ao quê? O Senhor não nos vê. Não seremos punidos, não vai acontecer nada. Deus se esqueceu dessa era, dessa terra. Quem manda nesse tempo somos nós. Nós temos autoridade, nós somos seus representantes. Não vai acontecer, o juízo não virá. Então essas pessoas perderam o senso e o temor. E eles chegam a bater no peito e dizer: o Senhor não nos vê, Ele não nota isso. Para Ele não importa se R$1.000 foi desviado ou 100 mil. Se eu comprei um imóvel de milhares de reais e membros da minha igreja estão morrendo de fome, isso é irrelevante para Deus. Isso está no passado, eu fiz outrora. Ele não vê, Ele esqueceu. Ele esqueceu da terra, Ele abandonou. É isso que eles pensam. Não haverá juízo, não vai acontecer nada, não haverá punição. Sabe o que está querendo dizer? Eles têm a consciência tranquila, por isso continua com avidez, cometendo torpeza. Eles estão obstinados, como Estevão disse: povo obstinado de dura cerviz, vós que resistiu ao Espírito Santo. Assim essa geração está dizendo: o Senhor não nos vê. Versículo 13 ele repete: disse-me, tornará a haver ainda maiores abominações do que estas. A pecaminosidade e a depravação não vai parar por aí. Versículo 14, estamos terminando, calma. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está à banda do norte. E eis que estavam ali mulheres, assentadas chorando por Tamuz. Olha só, escute. Vamos continuar. É muito interessante, não é pregado isso todo dia, não é ensinado isso todo dia. Atente-se para a voz de Deus, para o Espírito Santo. Imagina nessa ocasião como já estava o espírito e a mente de Ezequiel. Ezequiel estava estafado. Ezequiel estava perplexo. Aí então Deus leva ele para outra repartição do templo. Ezequiel chegando ali, o que ele olha? Ele vê várias mulheres ajoelhadas. E ele percebe que elas estão chorando compulsivamente. Estão fazendo escândalos, copiosamente chorando, ajoelhadas. Então ele se dá conta que elas estão ajoelhadas a um pedestal, a pés de um Deus. Então Ezequiel olha e vê que elas estão chorando diante dos pés de Tamuz. Elas estão pranteando a Tamuz, chorando a Tamuz. Tamuz era também um deus pagão, que era conhecido, deixa eu ver se eu escrevi aqui. Tamuz era conhecido como um deus babilônio da vegetação. Segundo a lenda e o costume, Tamuz era responsável pela agricultura, pela a produção de certa vegetação. No tempo do verão, a vegetação morria. E junto com ela, o deus Tamuz, para voltar só depois, na próxima estação. Então aquelas mulheres estavam chorando a sua morte. E a semelhança das chuvas que trazem produção à terra e volta a vegetação e a frutificação, assim, aquelas lágrimas trariam Tamuz de volta. Essa era a lenda babilônica. Mas o que Ezequiel notou naquelas mulheres? O que aquilo pode ser trazido para nós?
Era uma espécie de culto que aquelas mulheres estão fazendo aos pés do deus Tamuz. E aquele culto era um culto de gemidos, de choro compulsivo, copioso. E eram mulheres envolvidas. Aquela repartição estava destinada às mulheres. E elas não estavam adorando de forma racional, de forma correta. Elas não estavam com a postura física, emocional correta. Elas não estavam adorando Deus verdadeiro. Deus traz para nós também, com relação às mulheres cristãs de hoje, o que está acontecendo com as mulheres cristãs. O que eles estão arrumando com as mulheres cristãs. Estamos vivendo um tempo que a mulher cristã está totalmente deslocada. Ela não sabe o seu perfil no corpo de Cristo. Ela não sabe o seu lugar no corpo de Cristo. Há uma onda de heresias envolvendo ministérios femininos, bispas, apóstolas, pastoras, profetisas, ocupando lugares diferentes, ocupando lugares e posições não ordenadas para as mesmas. Há uma descaracterização do presbitério feminino, liderança feminina, pastoreio feminino. Está acontecendo um movimento feminino que não pode haver segundo as Escrituras. Elas estão deslocadas, perderam o seu perfil de auxiliadoras, perderam o seu perfil de coadjutoras, perderam o seu perfil de intercessoras, perderam o seu perfil de serem castas, donas de casa, virtuosas, sábias, para pleitearem cargos e posições antibíblicas, trazendo maldições às congregações, aos seus lares. Em contrapartida, há um ramo também que está semelhante às mulheres chorando por Tamuz. Ministérios feitos por mulheres que são regidos por choros compulsivos, choros proféticos, dores no ventre, dores no parto, mulheres que têm os sentidos arrebatados. Aqui mostra ministérios de intercessão das igrejas neopentecostais, os ministérios de intercessões femininos atuais. São multidões de mulheres se reunindo e começam a chorar, soluçar, rolar ao chão, sem lógica, sem alvo, sem respaldo bíblico. Pessoas que começam a gemer, emitir sinais estranhos, a desmaiar, a rolar. Mulheres que dizem que são cheias do Espírito Santo, dizem que estão gerando almas chorando daquele jeito, dizem que estão gerando avivamento chorando, orações incoerentes, balbucios incoerentes, manifestações incoerentes. É isso que está acontecendo com as mulheres cristãs. Elas não estão tendo a dignidade necessária, a postura necessária de uma mulher íntegra, inteligente, casta, honesta, espiritual, sábia, madura, mas estão reduzindo, submetendo ela a coisas absurdas, submetendo a mulher à ridicularização, dizendo que aquilo é poder de Deus, ministério de intercessão. A palavra do Senhor diz que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Esse tipo de oração que geme, que rola, esse tipo de dor de parto física, não tem respaldo bíblico. E essas mulheres não estão orando, clamando ou cultuando Yahvé. É a Tamuz que requer essas lágrimas, essas compulsões, ataques de histerias, surtos de histerias femininos em reuniões neopentecostais, atitudes, manifestações transcendentais, destruindo a feminidade bíblica, espiritual, eclesiástica da mulher, reduzindo ela a vergonha ou escândalo. Quantas pessoas não estão nesses ministérios de intercessão, ministérios proféticos, profetisas, intercessoras, choros compulsivos, sem foco, sem princípio bíblico, sem alvo, sem coerência, com o título de avivamento do Espírito Santo. Versículo 15.
E disse-me: viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores que esta. Como eu tenho dito, né? À medida que o tempo for passando, níveis ainda maiores de corrupção serão encontrados no nosso meio. Agora o versículo 16 e 17. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: viste, filho do homem, a coisa mais leviana para a casa de Judá, que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, torna a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao nariz. Depois, estamos terminando, calma. Preste atenção, não perca nada, isso é muito riquíssimo que você está aprendendo. Depois ele leva Ezequiel para outra repartição, entre o pórtico e o altar. Tipo um alpendre coberto, o pórtico, que dava ao altar. Quando Ezequiel chega àquela repartição, ele nota algo muito estranho, muito inusitado. Ele vê 25 homens, com as costas viradas para o altar, com o rosto para a porta, para a entrada, no oriente. E a Bíblia diz que eles estavam adorando ao sol. Se eles estavam adorando ao sol, e se a Bíblia diz que eles estavam no oriente, significa que eles adoravam o sol ao nascer do sol. Então, estava havendo ali um culto pela manhã, com as costas viradas para o altar, em adoração ao sol. O Deus Sol era adorado entre os caldeus, entre os babilônios. Então eles estavam cultuando um outro Deus, um outro Senhor, o Sol, no seu nascente, na sua nascente, pela manhã, e com as costas viradas para o altar. Foi isso que Ezequiel viu. E Ezequiel ficou extasiado. Sabe por quê? Porque esses homens, esses líderes, esses 25 formam alguns líderes. Esses cristãos, alguns, estão dentro do templo, dentro da casa de Deus, batizados, têm seus cargos, suas funções, o seu tempo de conversão, estão prestando culto, estão adorando outro Deus, dentro da casa de Deus, achando que é Deus, mas estão com as costas voltadas para Deus, dentro da sua própria casa. É isso que Ezequiel viu. Essa foi a dura realidade. Pessoas que, você entendeu? Estão batizados, possuem cargo, têm tempo de conversão, cuidam de repartições, escrevem, pregam, lidam com toda a sorte de situações eclesiásticas. Adoram, louvam, compõem, escrevem, mas não é a Yahvé que estão prestando culto dentro da própria casa de Deus. Não é assustador? Não é assustador essa imagem? O sol nascendo, a sombra se fazendo ao altar, e eles adorando, dentro do templo, um outro Deus, achando que é Yahvé, ao qual eles deram as costas. É isso exatamente que a igreja moderna está fazendo. Voltaram as costas para Deus e cultuando outros deuses dentro da própria casa de Deus.
17 também diz na parte A. Então me disse: viste, filho do homem? Jeová pergunta mais uma vez. Por quê? Se ele já havia perguntado 2 vezes. Depois de toda essa explanação que Deus está fazendo a Ezequiel, depois de toda essa explanação que Deus está fazendo a você, Ele está dizendo: vistes, compreendestes. Depois de tudo isso, agora entende o motivo do meu clamor, entende porque eu estou levantando alguns profetas em lugares distintos do globo, clamando por justiça, por juízo, clamando para que voltem a rocha, voltem a palavra, dado a profundidade, a seriedade e o estado que está a minha igreja. E com essa palavra Ele está dizendo a vocês: agora vocês estão vendo, serviu de alerta, entendestes, vistes, compreendeste a gravidade, a profundidade do cenário religioso atual. Desperta, ó Israel, acorda do sono, prepara-te para encontrar com teu Deus. É isso que Ele está dizendo. Havendo enchido a terra de violência, tornaram a irritar-me, e ei-los chegar ao ramo, ao seu nariz. A palavra de Deus diz aqui, estudando, que esses ramos produziam odor. E segundo eles, quando eles queriam provocar a ira de um Deus, Ele passava entre esses ramos soltavam um odor. E o odor chegava a um ponto, e quando chegava no nariz, irritava e provocava a ira desse Deus. A Bíblia está dizendo que as abominações de Israel, de Judá, de Jerusalém, foram tamanhas, foram tantas. O cheiro da idolatria, o cheiro da apostasia, o cheiro da mentira, do engano, foi tão grande que chegou aos narizes do Senhor, provocando-lhe a ira. Deus está dizendo que esse momento tem subido a Ele e lhe provocado a ira, tem chamado Ele ao juízo, tem sido abominável. Ele disse assim: vê as coisas levianas que eles fazem. Essa é a opinião de Deus para o cenário. É leviano, é irresponsável, é tolo o que eles fazem. E isso chegou a tal ponto que suscitou a ira, o juízo. As aberrações exalam cheiro tal que provocam a ira de Deus. E o versículo 18, terminando: pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos, com grande voz, eu não ouvirei. Deus termina a avaliação do templo dizendo a Ezequiel: o meu juízo será inevitável, eu os punirei. Ainda que gritem, que lamentem, que peçam misericórdia, eu virei com meu juízo. E o juízo se deu quando na terceira leva Nabucodonosor massacra os judeus e destrói o templo junto com as abominações que nele estavam. Isso foi tudo visto por Ezequiel quando estava de pé, e Deus diz: eu não tolerarei a minha casa sendo dividida com os falsos deuses, eu não tolerarei essa corrupção. Então ela é destruída e ela veio abaixo. Isso pode acontecer conosco, pode acontecer com alguns ministérios, alguns cristãos, pode acontecer com milhares e milhões desse século, se não se arrependerem, se não voltarem às Escrituras, à fé simples, ao arrependimento sincero, à obediência das Escrituras. O juízo será inevitável. A Bíblia fala de vários juízos: juízo sobre as nações, juízo sobre os ímpios, juízo sobre Israel e juízo sobre a igreja, sobre os cristãos. A Bíblia diz assim que a rainha de Sabá se levantará no dia do juízo para julgar essa geração. A Bíblia diz que Jonas, junto com os ninivitas, levantará no dia do juízo
para julgar a geração. E eis que está aqui um, que é maior que Jonas, que é maior que a rainha de Sabá. Muitos dos filhos de Abraão serão lançados nas trevas exteriores, e os gentios, os estranhos, comerão na mesa. Essa palavra no sentido literal fala da exclusão de Israel e do enxerto dos gentios. Mas essa palavra também se aplica à igreja, se aplica aos cristãos, se aplica àqueles que não serão fiéis até a morte e não receberão a coroa da vida. Ninguém vos engane, não será assim, antes que manifeste-se a apostasia. Nós estamos vivendo exatamente o cumprimento dessa palavra. O tempo do fim está marcado. E a igreja e os cristãos, as pessoas desse século, têm se apostatado. Volta, Israel, para o teu Deus. Volta para a Escritura. Há juízo sobre a igreja? Há promessas também. Há promessas de salvação. Há promessas também de restauração. O que vier a mim, disse Jesus, de maneira nenhuma lançarei fora. Nós devemos atentar para essas palavras. Curve a sua cabeça. Vamos orar.